E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Cura da Síndrome do Pânico. Já pedi para você se inscrever no canal, deixar a sua opinião, curtir e compartilhar o vídeo nas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Vou falar hoje sobre inteligência e emoções. As pessoas confundem muito a inteligência com a emoção, principalmente no que se diz respeito aos transtornos de ansiedade. Vou falar um pouco para vocês aqui sobre inteligência, percepção, cognição e emoção. Apesar deles estarem entrelaçados, né, são coisas diferentes. E que pode haver ou não, eu acredito mais que não, uma correlação com transtornos de ansiedade, como depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Vamos primeiro falar um pouco sobre inteligência. O que seria inteligência? Vamos colocar aqui na Wikipédia, tem uma definição aqui para inteligência. Inteligência, tô olhando daqui para frente, tem sido definida popularmente e ao longo da história de muitas formas diferentes, tal como em termos da capacidade de alguém ou algo para a lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional, planejamento e resolução de problemas. Ou seja, inteligência vem da capacidade de alguém a fazer alguma coisa. Vamos escrever aqui então capacidade. Vamos falar agora sobre percepção. Vamos colocar aqui na Wikipédia o que seria percepção. Percepção em psicologia e ciências cognitivas é a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais. Ou seja, o que você vê vai interferir logicamente no seu psique. Então, percepção, logicamente, é a forma que você vê o mundo. Vamos anotar. A forma que você vê o mundo. Isso seria a percepção. Vamos ver então o que é a cognição. Vamos copiar, colocar aqui na Wikipédia. Bem, cognição é o ato ou processo da aquisição do conhecimento que se dá através da percepção, da atenção, da associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A palavra cognizione tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles, famosos filósofos. Então, cognição é a maneira como você adquire o conhecimento. É a aquisição do conhecimento. Agora vamos falar do principal que eu quero falar, que é sobre a emoção, né? Vamos falar bastante sobre emoção. Vamos colocar na definição aqui no Wikipédia o que seria a emoção. Emoção é uma experiência subjetiva, ou seja, você, mesmo que outra pessoa sinta o que você sente, é uma experiência única. A intensidade que você sente é somente sua, associada a um temperamento, personalidade, motivação. Aqui ainda tem mais uma coisa aqui que não está aqui, mas é motivação e fatores externos, porque os fatores externos podem também ativar a sua emoção. Apesar de não estar escrito aqui, também tem essa inclusão. A palavra deriva do latim movere, onde o variante significa fora, movere significa movimento, parará, parará, parará. Não existe uma taxonomia, isso aqui não é importante não. O que eu quero falar com vocês é partir da emoção. Então, gente, a emoção é uma experiência subjetiva. Vamos colocar aqui. A emoção é uma experiência subjetiva. Só que a emoção também é uma coisa biológica. Vamos anotar. Então, pessoal, é uma coisa biológica. É uma coisa que está dentro de você, não está externo. Apesar do seu externo poder influenciar nas suas emoções, ela é biológica. Você não compra a emoção, você não fabrica a emoção. Não é uma coisa, por exemplo, não é uma capacidade de fazer um navio, por exemplo, que a gente dá na inteligência. Não é a emoção que você tem ao ao escutar uma música, como na percepção. E tampouco na cognição, com a forma como você adquire aquele conhecimento. É uma coisa bem mais profunda do que isso, ela é biológica. Uma coisa também muito importante para falar para vocês é a intensidade. A intensidade de um sentimento que eu sinto é diferente do que você sente. Por isso que às vezes você
tá namorando alguém, você fica completamente apaixonado, louco por aquela pessoa e a pessoa termina com você, porque a intensidade da emoção é diferente para cada pessoa. Quem sofre de transtorno de ansiedade, o medo que a pessoa sente é infinitamente superior de intensidade com uma pessoa que não tem transtornos de ansiedade. Ela não deriva necessariamente de fatores externos. Eu quero aqui enfatizar bem as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, mas isso serve para qualquer pessoa. Ela não deriva necessariamente de fatores externos. Vamos colocar aqui, fazer uma ponte entre a inteligência, né, e a emoção. Vamos colocar aqui, por exemplo, que um ente seu querido morre. Não há inteligência no mundo que vai te fazer naquele momento superar a dor, superar o desespero, superar a sua capacidade de lidar com problemas, porque a emoção ela é muito mais do que isso. Ela independe da sua inteligência, tanto que existem médicos, psicólogos que têm problemas de ansiedade e depressão, porque ela não deriva necessariamente de fatores externos para que seja manifestada dentro do seu corpo. É importante que você que sofre de transtorno de ansiedade saiba disso. Até para que possa falar também, conversar, entender com outras pessoas. Ela pode, em certos casos, ser modificada internamente. Ser modificada dentro de você. E o que pode modificar isso? Ela vai variar conforme fatores externos, como fatos, tragédias que aconteceram na sua vida, poluição, excesso de gás carbônico. O excesso de gás carbônico, ele pode influenciar diretamente nos seus sentimentos, né? Através de uma série de processos químicos que acontecem no seu corpo. E também através da alimentação. Hoje já tem diversos estudos que dizem que o glúten... Eu quero enfatizar bastante isso para as pessoas que me acompanham aqui no canal. Vou escrever aqui. O glúten ele influencia no seu lado neurológico, ou seja, o seu neurológico ele influencia nas suas emoções. Tanto é que quando você fica ansioso, nervoso, com raiva, o seu sistema nervoso ele automaticamente se ativa. Você fica... Tem pessoas que em uma discussão ela chega a tremer, que é o sistema nervoso ativado, né? Não só o glúten, como todos os alimentos industrializados. Vou colocar aqui também mais uma coisa aqui. Existe um realçador de sabor chamado glutamato monossódico. Ele está presente em, acho que todos os alimentos industrializados. E ele é uma neurotoxina. Ou seja, ele vai influenciar no seu sistema nervoso. Os transtornos psiquiátricos, né? Os transtornos psiquiátricos, todos eles têm muito a ver com a emoção. Não só com a cognição, com a percepção, mas ele tem muito a ver com a emoção. Ele muda as suas emoções. Você passa a sentir medo extremo, você passa a se sentir mania de perseguição para quem tem esquizofrenia, você passa a sentir ansiedade exacerbada, você passa a sentir depressão, tristeza, e tudo isso devido à sua alimentação. Então eu quero falar hoje mais um pouco sobre o glúten, glutamato monossódico. O glúten é aquela substância que dá volume às massas, né? Isso é extremamente rentável para a indústria alimentícia, né? Porque faz com que eles tenham uma quantidade maior de alimentos para serem comercializados. Hoje o glúten ele é 400% mais... O glúten, que é fabricado a partir do trigo, ele aumentou 400% na alimentação. E isso vocês podem pesquisar, e não sou eu que estou falando isso não, são médicos, estudiosos que têm consigo um aparato de maquinário, de outros profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas, todos eles juntos, nutricionistas, nutrólogos. Eles viram que o glúten ele é prejudicial, extremamente prejudicial, porque a sua concentração dentro dos alimentos aumentou cerca de 400%, para poder dar mais volume aos alimentos e poder vender mais, né? Na engenharia de produção, né, na administração, na economia, a gente tem esse conceito, a gente produzir o máximo com o menor custo possível. Infelizmente, na alimentação isso também pode ocorrer. E o glutamato monossódico é a questão do sabor, né?
E o glutamato é uma neurotoxina, ele faz mal, ele mexe com o seu sistema nervoso. Mexendo com o seu sistema nervoso, você pode vir a ter, né, pode ser em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos, algum transtorno psiquiátrico. Inclusive os mais comuns, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai. Então, eu quero deixar claro aqui, falei hoje bastante sobre emoção, né? O que diferencia a emoção da cognição, da percepção e da própria inteligência, que não existe uma relação assim tão correta. Tem gente que afirma, você é tão inteligente, por que você está sofrendo? Pô, você tem faculdade, por que você está passando por essa depressão? E eu quero dizer para vocês que não necessariamente deriva de fatores externos, né? Pode derivar principalmente da sua alimentação. Inclusive, a alimentação ela começa no intestino. Não falei isso, mas vou falar aqui só para o vídeo também não ficar muito longo. O glúten ele inflama o seu intestino. Se você quiser saber mais sobre isso, pesquisa aí mais vídeos aí de médicos que falam sobre isso. Inclusive tem um documentário muito bacana no Fox Life que vocês podem ver, extremamente informativo, extremamente engrandecedor, né? Vocês vão saber muito mais sobre isso. E é isso aí. Queria falar hoje sobre inteligência e emoções. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo. Mais uma vez, falar para vocês se inscrever no canal, deixar a sua opinião no final do vídeo, curtir e compartilhar os vídeos nas redes sociais. Esse canal aqui tem psicologia, programação neurolinguística, desenvolvimento humano, espiritualidade, motivação e consciência. Isso aqui é o principal, consciência. Vou ficando por aqui, se inscreva no canal e aquele abraço!